Começando mais um UFSC Responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, 19 de março. Como sempre, foram várias, meu muito obrigado. E vamos logo começar a responder, porque são muitos assuntos que a gente precisa cobrir. Para variar, mais uma semana cheia de eventos, notícias e que impactam, sim, o rumo dos mercados, das economias, dos investimentos. Então tem reflexo no nosso bolso e a gente precisa entender tudo o que está acontecendo. Então vamos logo aqui para a primeira. Começou o corte na taxa Selic. Até quanto você acha que seja saudável esse corte? Como lidar com a questão da guerra do Irã e esse choque de petróleo? Bom, apenas aqui nessa pergunta eu vou precisar explorar com mais profundidade. O assunto ele vai retornar porque tem mais perguntas sobre o tema. Mas, de fato, o Banco Central finalmente começou o ciclo de cortes da Selic. Aliás, cortes, nem sabemos mais se teremos um novo corte, porque da reunião de janeiro deste ano para agora, o mundo mudou drasticamente. Estamos diante do maior choque de petróleo da história, ou até mesmo choque energético, porque também inclui gás natural. E eu já tinha falado sobre isso em vídeos recentes, como esse era um choque mais grave do que foi na década de 70, mesmo considerando o embargo de 73 e depois a Revolução Iraniana de 79, e agora a Agência Internacional de Energia dizendo exatamente isso. A guerra no Irã é a maior ameaça à energia global da história. O chefe da agência, Fatih Birol, diz que a recuperação de campos de petróleo e gás da região do Golfo pode levar mais de 6 meses. Eu vou voltar depois a esse assunto, porque tem até um relatório da AIE, ou IEA, que é bem importante, que foi também divulgado no fim dessa semana que passou. Voltando ao Copom, agora ele tem um grande dilema, porque o que havia sido sinalizado lá atrás era corte de 0,5% e possivelmente mais cortes. Mas como o cenário agora ele virou da cabeça para baixo, assim, os riscos de impacto na inflação agora são muito mais elevados. Essa elevação no barril de petróleo, nos derivados, isso vai impactar, já está impactando fertilizantes, vai impactar a cadeia de suprimentos, logística global, alimentos, enfim, impacta a inflação, sim, isso vai chegar no Brasil. Então agora, com esse novo cenário, o que o Copom vai fazer? Vai seguir reduzindo na próxima reunião? Eu diria que agora ele vai ter que aguardar, e não é apenas ele, são vários bancos centrais de volta a estaca zero quando se fala de ciclo de corte de juros, porque alguns já tinham começado e estimavam cortar mais, já estão suspendendo, inclusive com o risco de aumento de juros. Deixa eu até aproveitar, já que eu estou falando de aumento de juros, porque este é o dado que temos aqui, olha só. Eu separei várias telas porque é preciso mostrar. Aqui temos, ó. Então, os bancos centrais que agora estão pensando em elevar juros em 2026. Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra agora já pensa, já no final de março já está pensando também, assim como o Banco do Canadá e até mesmo o Banco Nacional Suíço, que estava cortando juros. O juro mais baixo ainda é o do Banco Nacional Suíço, e agora até mesmo eles estão querendo possivelmente elevar os juros. O mesmo vale para o Fed. Deixa eu colocar aqui também o Fed, ó. Aqui a expectativa para a reunião de abril já é de manutenção de juros, assim como para o final do ano, possivelmente aqui, ó. Agora a probabilidade maior é de manutenção, então nenhum corte mais, e com uma leve probabilidade, então aumento de probabilidade de aumento de juros até o fim do ano. O que antes se imaginava que ia ser um corte, agora pode ser um aumento. Então o Banco Central brasileiro agora ele também tem essa pressão não apenas do choque de petróleo, que vai impactar os preços, é questão de tempo, mas também das taxas de juros no exterior, que devem se manter elevadas e possivelmente subir. Só que o problema é que no cenário doméstico, uma Selic em 15%, agora foi para 14,75%, ainda é muito alta. E eu, há muitos anos que venho criticando já a postura do Banco Central, desde lá do Campos Neto, quando reduziam para 2%, que era uma alucinação coletiva. Aí depois eu dizia que eles iam errar para o lado oposto, aumentando demais, e chegou até 13,75%, aí reduziram, a inflação voltou a pegar, voltaram a aumentar, aí com Galípolo seguiram aumentando. O Banco Central ele acabou conduzindo o mercado para esse nível de juros que afeta
toda a economia e é muito complicado. Toda semana uma nova notícia de recuperação judicial, empresas relevantes, fora as empresas que nós nem estamos sabendo porque não são empresas abertas, mas isso sim está impactando demais. Então esse juro já deveria ter baixado há mais tempo. A taxa de juro real, que seria, considerando a inflação passada, mesmo mais prospectiva, considera 6% de inflação real, pô, é quase 10% de taxa de juro real, é muita coisa. Então já deveria ter iniciado o corte de juros até mais tempo, nem deveria ter chegado nesse patamar. Só que olha o problema que nós temos agora. O Banco Central e política monetária é muito mais arte do que ciência. E se, depois de toda a sinalização que foi dada até o momento, o Banco Central quebra expectativas, isso mina a confiança, a credibilidade do mercado, dos agentes na condução da política monetária e pode até ser contraproducente. Em que sentido? O Banco Central decide, não, quer saber, vamos reduzir mais os juros agora, 0,5%, por mais que ele tenha falado que ele ia ficar mais cuidadoso, vamos reduzir na próxima mais 0,5% e na outra também. Vai gerar um choque de expectativa e vai deixar o mercado mais receoso e isso pode fazer o juro futuro disparar. Então, mesmo que o Banco Central decida reduzir os juros na taxa básica, isso pode ter o efeito contrário no juro mais longo, nas expectativas. Então, por isso que o Banco Central precisa ser muito cuidadoso em como ele vai guiando o mercado, como ele vai comunicando, como ele vai sinalizando os passos futuros de política monetária. Se eu fosse o Banco Central e tivesse o poder da caneta, eu teria mantido o corte de 50 pontos base, mas com um comunicado até mais duro e mais, talvez, já sinalizando, olha, vamos esperar para ver daqui para frente, porque o restante, agora das próximas semanas, com esse choque de petróleo, cara, tudo pode acontecer, a incerteza ainda paira no ar, então é bem complicado. Acho que eu já respondi bastante sobre essa primeira pergunta, deixa eu ver aqui quanto tempo, já quase 7 minutos. Enfim, eu vou voltar a essas questões porque teremos mais perguntas sobre isso. Vamos lá. O Banco Central antecipou um possível fim da guerra cortando os juros? O momento era realmente apropriado para iniciar o corte? Sim. No caso de uma extensão dessa guerra, quais os impactos que o corte e possíveis outros poderiam trazer para a nossa economia? Eu não acho que o Banco Central antecipou o fim da guerra, não. E como já estava amplamente sinalizado um corte de 0,5%, e era isso que o mercado vinha precificando, até deixa eu colocar aqui, as opções do Copom, agora para a próxima reunião está em 25 pontos base e 0,5% com menor probabilidade, ainda o cenário incerto, mas até manutenção. Veja só, praticamente aqui 22% de probabilidade de manutenção, e aí temos 34%, 0,5% de queda e 39% a probabilidade de 25 pontos base. O que isso significa na prática? O mercado não sabe, porque o Banco Central também não sabe. Mas já era o momento apropriado para reduzir juros e não acho que o Banco Central está usando aí bola de cristal. Porém, aqui a gente começa a entrar um pouco na questão da guerra novamente. Eu não vejo, até o momento, nenhum sinal claro de que a guerra vai acabar rapidamente e que não teremos ainda uma escalada maior. Ficar acompanhando as falas do Trump, elas são contraditórias, confusas, deliberadamente assim. E apenas o discurso do Trump não dá pra gente levar muito em consideração. Eu prefiro me ater aos fatos e às decisões concretas. Quais são os fatos? Os ataques continuam, tanto de Israel e Estados Unidos contra Irã. Irã segue retaliando, inclusive segue mantendo um nível de lançamento de mísseis e drones além do que os aliados, a coalizão Estados Unidos e Israel imaginava dias atrás. Inclusive testando armas novas, acabaram de lançar um míssil que pode viajar a cerca de 4.000 quilômetros de distância, chegou perto da base britânica de Diego Garcia, que é ali no meio do Oceano Índico. Então isso acende mais os alertas para a região, para Israel, para os Estados Unidos, de que o Irã vai seguir nessa guerra assimétrica, retaliando e reagindo da forma que ele consegue, e buscando impor um forte custo econômico, sobretudo, no restante do mundo, especialmente ali na região, nos países do Golfo, mas também no restante do mundo, já que o Estreito de Hormuz, ele segue efetivamente fechado, e é muito difícil abri-lo. Depois, acho que vai ter alguma pergunta sobre isso, eu volto a ela. E qual é a consequência dessa situação?
é que ainda estamos vendo um choque de petróleo se desenrolando. Deixa eu colocar agora aqui dados de petróleo. Bom, chegou nessa semana aqui, ó, o Brent chegou a 113 ontem, tô gravando aqui no sábado de manhã. O WTI chegou a 98, gasolina disparando, óleo diesel chegou aqui 4,25 dólares, já é muito próximo do maior preço alcançado durante a guerra da Ucrânia. Isso tem impacto em toda a cadeia logística e mais ainda, esse é um problema, aqui a gente pode dizer que é mercado de futuros e mercado de papel, mas o mercado físico, as restrições, a falta dessa oferta já é mais perceptível em alguns mercados. O barril de petróleo, ali o barril de petróleo de Dubai, já foi negociado a mais de 160 dólares o barril. Então a gente pode dizer até que o mercado de papel aqui está ainda subestimando ou não está precificando adequadamente toda essa ameaça da interrupção do petróleo e do Estreito de Hormuz fechado por mais tempo. Então esse é um grande problema. E claro, isso repercute em tudo. Deixa eu colocar aqui, ó, vamos lá. Fertilizantes, tá aqui, custo de fertilizante, que também está voltando a aumentar. Aqui quantas sacas de milho necessárias para 1 tonelada de ureia. Aqui voltamos ao patamar similar a 2022. Expectativa de inflação voltou agora a disparar, isso nos Estados Unidos, de volta acima de 5,2, aqui expectativa de inflação, sendo que a inflação estava cedendo relativamente nos Estados Unidos e agora temos esse novo cenário de choque de petróleo e choque inflacionário. Acho que a palavra que eu vou mais repetir neste vídeo é choque, e porque sim, ela é a palavra do momento. Copom fala sobre o mercado de trabalho resiliente, inflação cheia acima da meta, hiato do produto mais positivo, expectativas desancoradas. Pode-se afirmar que o Copom falou tudo, mas não disse nada, ou estou ficando maluco? Eu diria que é correto, sim, concluir que o Copom falou bastante coisa. O comunicado, ele foi bem alterado nessa reunião, por conta aí do conflito no Oriente Médio, e eu diria que o Copom ele deixou muito claro que está incerto, a coisa pode ir para qualquer lado, então nesse momento a gente vai esperar. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos, os novos dados econômicos, a continuação ou não da guerra, como isso vai impactar energia e tudo mais, depois a gente vai ver o que faz. Para mim essa é a mensagem do Copom. Petróleo alto não faz parte do interesse do Trump em ajudar sua indústria de petróleo, que tem custos elevados ao mesmo tempo que afeta negativamente a China. O problema do petróleo alto é que, sim, no curto prazo vai ser muito positivo para as empresas produtoras de petróleo, é mais dinheiro no caixa imediato, então vai encher o caixa e a lucratividade dessas empresas, porém, talvez num curtíssimo prazo de tempo também, essa disparada da energia já está chegando na bomba nos postos americanos, isso vai já impactar custo logística, vai impactar o custo de vida, vai impactar alimentos, então é muito impopular aumento de preços, custo de vida em alta. Ainda mais considerando que o custo de vida é um dos principais problemas, é uma das principais pautas na economia americana, das preocupações da sociedade americana, é um dos principais motivos pelos quais a popularidade do Trump vem caindo, e caiu bastante desde que ele assumiu o segundo mandato. Então, agora com a inflação subindo mais ainda, vai ser muito impopular e prejudicial para o governo Trump, que tem em outubro, novembro, se não estou enganado, acho que é novembro, as midterms, as eleições de meio termo, Câmara de Deputados e Senado. A maior probabilidade agora já é de democratas tomarem a Câmara, disparado e aumentou depois que a guerra iniciou. Da mesma forma, Senado está levemente, aqui a probabilidade levemente agora flipou, democratas tendo mais chance de levar Senado, e possivelmente isso seria o chamado, a varrida, o sweep, o Democratic Sweep. Então os democratas agora têm mais chances de, nas eleições de meio termo, darem uma varrida nos republicanos. Para a governabilidade de Trump, isso é o pior cenário. E quanto mais tempo a guerra dura, mais esse choque persiste, mais vai impactar a popularidade, custo de vida, inflação, e é uma espiral negativa politicamente falando. Fora a questão econômica e toda
o desastre humanitário também ali na região do Golfo Pérsico. Impacta a China? Sem dúvida. A China é o principal importador de petróleo pelo Estreito de Hormuz, de todos os países, é o principal parceiro comercial dos países do Golfo Pérsico, é o principal também importador do Irã, mas em tese Irã está conseguindo exportar ainda boa parte do seu petróleo para a China e também em tese estaria permitindo que outros países transitassem e carregassem petróleo pelo Estreito de Hormuz. Então a China pode ser impactada, sem dúvida alguma, mas mais a médio prazo, a guerra se estendendo, eu tenho dúvida se Estados Unidos não podem estar sendo mais prejudicados do que a China. Então, ainda muito incerto, não dá para dizer. Além do que os aliados americanos também estão sendo prejudicados. É Japão, é Coreia do Sul, é Filipinas, é Índia. Muitos países são importadores de combustíveis e usam majoritariamente o Estreito de Hormuz e estão sendo grandes prejudicados. Isso é ruim para a aliança do Trump. Gostei muito de sua resposta sobre os motivos de não jogar armas nucleares no Irã. Fico estarrecido com a insensatez e ignorância quanto a esse tema de pessoas comuns e também de autoridades. Considerando que muitos desses ativos de infraestrutura de petróleo fiquem fora de operação por semanas, meses, quanto tempo a cadeia de suprimentos de petróleo pode aguentar até começar a haver colapso em certos países, levando à falta de derivados generalizada? E quais países seriam os primeiros a cair nessa situação? Os mais impactados são esses que usam muito o Estreito de Hormuz, então são mais Ásia, e China, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Índia. O que não se sabe ainda é a extensão dos danos causados por esses ataques na infraestrutura de petróleo. Até tem um gráfico aqui, deixa eu colocar, ó, é até da Patrícia Marins, que é uma analista militar de defesa, até brasileira, mas ela escreve em inglês aqui, cresceu bastante no Twitter, e faz comentários muito pertinentes e rigorosos sobre a situação. E aqui mostra que alguns dos alvos atingidos pelo Irã e também por Israel e pelos Estados Unidos, como aqui a área de South Pars, que é uma reserva de gás natural. Então, Emirados Árabes Unidos, em Dubai, em Abu Dhabi, várias instalações da Qatar Energy e que estão impactando especialmente a produção de gás natural liquefeito, até refinaria na Arábia Saudita lá do outro lado, no Mar Vermelho, refinarias também no Kuwait, refinarias na Arábia Saudita. Ainda é difícil mensurar o quanto que as avarias nessa infra de energia vai impactar a oferta. Mesmo que a guerra acabasse hoje, mesmo que o Estreito de Hormuz fosse aberto totalmente hoje, a oferta de petróleo e de gás natural não volta ao patamar anterior a 28 de fevereiro deste ano. Não volta imediatamente. Alguns dizem que pode ser 6 meses, dependendo anos, como a própria Qatar Energy já falou, numa das suas principais refinarias. Então, é um problema muito sério e por isso que eu digo que é o maior choque de petróleo de toda a história. Toda a história. E parece que o mercado anda ainda bastante complacente com relação a isso. Até aproveitando, deixa eu falar de mercado aqui, porque tem mais perguntas sobre isso, mas eu não quero esquecer de mencionar que com essa... A gente falou muito de taxa de juros agora, mas foi basicamente taxa de juros de curto prazo. Decisão do Fed, decisão do Copom, o Fed manteve a taxa de juros, aqui o Copom reduziu 25 pontos base. Porém, a ponta longa da curva está disparando. Os juros longos estão disparando no mundo inteiro. Vou colocar primeiro aqui então a curva americana, linha azul escura, curva atual, linha vermelha um mês atrás e linha azul clara um ano atrás. Vejam o salto que deu de um mês para agora, ó. Então, a curva americana de 2 anos, que estava em 3,44, agora está em 3,9. 5 anos, estava em 4,7, agora chegando perto de 5. Aliás, o de 30 anos, chegando perto de 5%. Estava em 4,66 e agora chegando perto de 5. Só que não é apenas a curva americana. Nós temos aqui também, vamos colocar aqui agora, ó, o juro futuro americano. Esse é a taxa básica futura, tá? É similar ao nosso DI, a SOFR.
de 2027, meados de 2027. Disparou de volta, estava indo para 3, agora de volta para 3,7. É muito rápido isso aqui, muito rápido. Da mesma forma, temos aqui, deixa eu até colocar agora, juros japoneses 30 anos, voltou para 3,5%. Temos aqui o da Grã-Bretanha, tocando 5%, é o maior desde a crise financeira de 2008. 30 anos, 5,6%. Alemanha, Reino Unido pagando isso. A Alemanha passou de 3%, Itália, 10 anos, está quase tocando em 4% novamente. Então, os juros estão disparando e no Brasil não foi diferente. Aqui temos o DI 2036, voltou de volta para 14. Veja só aqui o de mais na mediana da curva aqui, 2029, estava em 12,6%. E agora disparou para 14,1%. A ponto de, nessa semana, não chegou essa pergunta, mas eu precisava comentar, o Tesouro Brasileiro teve que cancelar leilões ao longo dessa semana que passou e intervir comprando títulos públicos para evitar a volatilidade nas taxas e evitar uma disparada maior. Houve 3 leilões de recompra de títulos, chegaram a 47 bilhões de reais, se eu não estou enganado, esse foi o montante, foi o maior da história. Então, mostrando como é um cenário, sim, complexo. O Tesouro Americano também interveio e recomprou títulos. Juros futuros, juros longos disparando. Por quê? O cenário de inflação agora está, eu diria que está sacramentado, que a inflação, sim, vai voltar a subir. Agora voltemos aqui às perguntas. Bom dia, mestre. Vorcaro seria o Epstein brasileiro? Pois é, né? Essa pergunta já é a segunda ou terceira vez que chega. Ainda não sabemos. Espero que não seja, porque seria muito importante que ele continue protegido, que a sua integridade física seja preservada, para que ele vá adiante com a delação e conte tudo o que ele sabe do que está acontecendo, dos escândalos, do caso de corrupção, todos os envolvidos, implicados. É o que a gente espera. Então, veremos, mas quanto mais notícias estão sendo assim, divulgadas e informações sobre o caso, a extensão vai caindo a ficha de que, olha, talvez não em volume financeiro, mas eu diria que esse está pintando ser o maior escândalo de corrupção da República do Brasil. Maior que o Petrolão. Aguardemos, mas é muita coisa que vai aparecer, espero que apareça, e que os culpados sejam julgados e, se comprovar a culpa, que sejam condenados. Estou estudando sobre usura com os vídeos do Murilo Rezende. De acordo com ele, é completamente imoral cobrar juros sobre empréstimos feitos sem garantia real, ou seja, empréstimos nos quais a única garantia da pessoa é o trabalho futuro. Só que hoje isso é completamente normalizado, e muito crédito é gerado com garantia de trabalho futuro. Quais os impactos disso? Só um parênteses aqui, que isso me lembrou a questão do consignado, que tem crescido bastante, e é basicamente o desconto, é um crédito bastante seguro para quem está concedendo o crédito, bancos, porque desconta na folha, mas isso vai dar problema. Isso vai dar problema porque está crescendo demais esse crédito consignado. E para o trabalhador que não tem muita noção, não tem informação suficiente, conhecimento de finanças, olha, vai pegar muita gente com a calça curta. Enfim, feito esse parênteses, a questão do juro, da usura, é um dos temas em economia que eu diria que ele é muito mal compreendido. E até mesmo, assim, até mesmo pela Igreja Católica, que condenou a cobrança de juros, ou juros excessivos, que seria a usura. O próprio Islã também, que condena juros. O problema é que juros é uma categoria da ação humana. Juros é o preço do tempo. É a taxa de desconto entre bens presentes e bens futuros. Você sempre vai preferir um bem hoje do que um bem no futuro. Um bem presente é mais valioso do que o mesmo bem no futuro. E quando você faz uma operação de empréstimo que envolve dinheiro, poderia ser em espécie, poderia ser na própria coisa, na mercadoria, e não apenas em dinheiro, em unidades monetárias.
ainda assim se trata de uma transação com relação ao desconto no tempo. Infelizmente, os economistas, eu diria que via de regra, se debruçaram pouco sobre o assunto, ou deveriam ter elucidado mais ainda, porque essas questões elas persistem. Os economistas da escola austríaca há muito vêm escrevendo sobre isso, felizmente, e elucidam, eu diria, com mais didática e mais profundidade, porque a cobrança de juros não é imoral, não vai contra a natureza humana, não é um atentado contra o trabalho humano, não tem nada disso. E a Igreja Católica, quando condenava a usura, estava, sim, errada. Mas eu vou sugerir algumas leituras. A mais recente, que até eu não já li parte, mas não li inteiro, do Edward Chancellor, O Preço do Tempo, A Verdadeira História dos Juros. Historiador de finanças, jornalista e estrategista de investimentos. Então, recomendo quem quiser aprender mais sobre juros e por que juros não são um problema, não é uma imoralidade, é plenamente normal. E mesmo no Islã existe a cobrança de juros, só que eles chamam de taxa de lucro e não taxa de juros. Eu sei porque eu, quando morei em Dubai, fui um mutuário, tomei dinheiro emprestado lá para comprar carro, porque valia a pena, juros era baixo, e estava lá uma operação de crédito, mas não era considerado o que o banco cobrava não era considerado juros, era a taxa de lucro da operação. É juros. Só que cada empréstimo no Islã, em países que são muçulmanos, o empréstimo bancário ele precisa ser aprovado por clérigos. Então lá no contrato de empréstimo tem até aprovação. Acho que, se não me engano, eram 3 clérigos que assinavam, imãs, que assinavam autorizando que aquela operação estava de acordo com os preceitos do Islã. Era uma operação halal. Para quem não sabe, halal é sagrado e haram é contra o Islã, é um pecado. Começamos a cortar a taxa Selic, porém não consigo enxergar maiores quedas devido ao panorama geopolítico atual, mesmo ao longo de 2026. Você acredita que a eleição de Flávio Bolsonaro tem força para baixar isso ainda esse ano? Não. Não é Flávio Bolsonaro que vai conseguir reduzir isso. Se o cenário externo persistir desafiador e a guerra se estender e o choque ele for também duradouro, o choque energético, vai ser difícil o Banco Central conseguir cortar muito a taxa de juros. A não ser que tenhamos uma recessão global mais severa, que para mim está cada vez... O cenário de recessão global ele está cada vez mais contratado. As probabilidades de recessão global estão aumentando a cada dia que esta guerra se estende. Até tem uma pergunta sobre isso, eu vou aproveitar, já vou colocar aqui, porque senão eu vou perder o fio da meada, porque nessa entrevista, aquele relatório da Agência Internacional de Energia, o Fatih Birol falou bastante sobre isso, mas também ele foi divulgado dia 20 de março, está na sexta-feira, ó. Novo relatório da AIE destaca opções para aliviar as pressões sobre os preços do petróleo sobre os consumidores em resposta às interrupções no fornecimento no Oriente Médio. O que eles estão já publicando aqui? Ó? Olha só. A Agência Internacional de Energia definiu hoje uma série de ações do lado da demanda que governos, empresas e famílias podem tomar para aliviar os impactos econômicos sobre os consumidores das interrupções do mercado de petróleo decorrentes da guerra no Oriente Médio. O conflito desencadeou a maior interrupção no fornecimento da história do mercado global de petróleo, com o transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz, que normalmente transporta cerca de 20% do consumo global de petróleo, reduzindo a um fio d'água. Cerca de 20 milhões de barris por dia de petróleo bruto e derivados normalmente transitam pelo estreito. A perda desses fluxos apertou significativamente os mercados, elevando os preços do petróleo bruto para mais de $100 por barril e impulsionando aumentos ainda mais acentuados em produtos refinados como gasolina, diesel, combustível de aviação e o gás liquefeito de petróleo. Aí, neste relatório, eles propõem 10 medidas para diminuir a demanda, ou seja, o que eles querem aqui é provocar destruição de demanda. Já que temos um choque de oferta pelo lado do petróleo, o que seria necessário para aliviar os preços e assim não impactar tanto o bolso do consumidor e o custo de vida, são ações para reduzir ou destruir a demanda. Até deixa eu fazer um parênteses aqui também. Esse último responde vai ser assim, eu vou e volto e vou fazendo parênteses porque é importante. No debate técnico sobre política monetária, o quanto que o Banco Central poderia reduzir os juros, até essa eu acabei não falando, complementando com essa resposta. O que o Banco Central tem agora,
Fed, todos os bancos centrais têm diante de si, é um choque de oferta. Não é um problema de demanda, é um choque de oferta. Portanto, se a oferta que está impactando e isso vai elevar os preços, a ferramenta juros, tudo que pode fazer é frear ainda mais a demanda, é conter ainda mais a atividade econômica. Só que se o choque de oferta for muito considerável, então o Banco Central vai ter que aumentar ainda mais a taxa de juros para derrubar ainda mais a demanda e compensar o choque de oferta. É por isso que eu defendo a ideia de que ferramentas juros para choque de oferta, elas são amplamente inócuas. E o Banco Central não deveria aumentar ainda mais a taxa de juros para frear ainda mais a demanda para compensar um choque de oferta. Não é a ferramenta adequada quando se fala de um problema pelo lado da oferta e não um problema de demanda. Mas é um debate econômico, é um debate válido, e eu diria que a maior parte dos bancos centrais não pensa muito assim, e como para eles tudo é prego, eles só têm martelo, vão acabar subindo os juros para derrubar ainda mais a demanda em meio a esse choque de oferta. Voltando agora, fecha parênteses, voltando às 10 medidas da Agência Internacional de Energia. Vejamos só aqui, ó. Ações imediatas para reduzir a demanda. Trabalhe em casa sempre que possível. Reduzir os limites de velocidade nas autoestradas em pelo menos 10 km por hora, incentivar o transporte público, acesso alternativo de carro particular às estradas nas grandes cidades em dias diferentes, aumentar o compartilhamento de carros e adotar práticas de direção eficientes, condução eficiente de veículos comerciais rodoviários e entrega de mercadorias, desviar o uso de LP do transporte, mudar, aqui só para explorar isso aqui melhor, né? Mudar os veículos biocombustíveis e convertidos de GLP para gasolina, pode preservar o GLP para cozinhar e outras necessidades essenciais. Olha o nível das medidas que eles estão propondo. Evite viagens aéreas onde existam opções alternativas. 9. Sempre que possível, mude para outras soluções modernas de cozinha. Incentivar o cozimento elétrico e outras opções modernas pode reduzir a dependência do GLP. E 10. Aproveite a flexibilidade com matérias-primas petroquímicas e implemente medidas de eficiência e manutenção de curto prazo. Então, a própria Agência Internacional de Energia está propondo medidas para destruir demanda. Ou seja, isso é para causar, ou não é para causar uma recessão, mas inevitavelmente gerará uma recessão. E eu diria que está cada vez mais difícil evitar este cenário, por isso que até o Urch responde na semana passada, a capa foi justamente essa, né? Vão provocar uma recessão, porque a consequência é quase inevitável de um choque de petróleo prolongado. Aqui tem uma sobre corrupção, que eu falei corrupção do PT, e aí eles mencionam aqui também sobre o Flávio Bolsonaro, que nunca explicou também a loja de chocolate, rachadinha, mansão financiada pelo BRB, Queiroz, Adriano da Nóbrega, etc. E que agora o Ciro Nogueira também é aliado dos Bolsonaros, tem sido ligado a Avorcaro, tendo inclusive apresentado projeto de lei para beneficiar o Master. Não acha que em relação à corrupção os dois lados possuem telhado de vidro? Primeiro, eu não vou defender político, não tenho político de estimação, não defendo nenhum político, mas são ordens de magnitude muito diferentes os escândalos de corrupção perpetrados pelo PT ao longo de sua história e esses que Flávio Bolsonaro estaria envolvido ou que não teria explicado devidamente. Corrupção é ruim? Sim, sempre. Não vou defender nenhum político. Se for culpado, que seja julgado e condenado, punido, pronto. Mas, pô, vamos dar o devido senso de proporção. Mensalão, Petrolão e agora Escândalo Master e INSS é inacreditável. É um negócio assim, que é incomparável. Então, eu diria que não está no mesmo patamar de corrupção. Todas são condenáveis, mas uma tem uma escala e uma abrangência inacreditável. Além das petrolíferas, existem mais setores que podem ser beneficiados com a subida do preço do petróleo? No curtíssimo prazo, né, as petrolíferas são os principais favorecidos por essa situação, mas é um curto prazo provocado por um choque. Isso não é sustentável. Não é um aumento de lucratividade, mais geração de caixa por essas empresas, por esse setor, por uma mudança estrutural nos combustíveis fósseis que vai gerar ou que vai manter uma demanda cativa por esses produtos e, portanto, as empresas vão seguir sendo beneficiadas. O que para mim essa mudança já aconteceu e o mercado está se dando conta como petróleo e derivados serão necessários por muito mais tempo. Mas agora é algo muito pontual, é o choque da guerra.
Então, e logo mais, se o choque for tão profundo a ponto de provocar uma recessão, aí o preço vai voltar possivelmente a cair, mas cai a demanda, então mesmo um preço alto, com demanda em queda, as petrolíferas talvez não sejam tão beneficiadas, um pouco mais a médio prazo. Então, agora é algo muito pontual. Para mim, claramente, essas são as principais empresas beneficiadas. Normalmente, quando o setor de petróleo e gás está pujante, todas as empresas que orbitam ao redor do setor são beneficiadas. Empresas de serviços de petróleo e gás, empresas que fornecem equipamentos para o setor, para essa indústria, todas acabam sendo beneficiadas. Mas agora, como é algo muito mais pontual e com muita incerteza no ar e possivelmente aversão a risco de ações, é difícil fazer apostas mais conclusivas e seguras no curtíssimo prazo. A própria BOR, a de Offshore Drilling, também está apoiando aí nessa semana, embora menos que outras empresas. Deixa eu apenas fazer mais um comentário aqui falando de ações, porque é uma das consequências que eu diria que o mercado ainda não percebeu. Quando a gente entende que os países do Golfo estão sendo prejudicados, suas economias estão sendo afetadas, a principal fonte de receita desses países, petróleo e gás, está sendo prejudicada. E nos países que incentivaram mais turismo e logística global e que se posicionaram como um hub portuário e aeroportuário, como é o caso de Dubai, eles estão sentindo demais um fardo financeiro. Por que eu menciono isso? Porque muitos dos fundos soberanos e grandes investidores dessas regiões são financiadores das empresas de tecnologia, especialmente agora na corrida de inteligência artificial. Vários desses fundos já se comprometeram a investir bilhões nos projetos. É OpenAI, é Anthropic, é Nvidia, são vários. Se essa fonte começa a secar, ou eles têm que suspender esse financiamento, que antes era um financiamento comprometido, olha com a situação da guerra agora, esses países talvez tenham que, pela primeira vez em muitos anos, apertar os cintos e cortar o financiamento que eles tinham prometido, porque vão precisar de dinheiro para suas economias. Então, o que eles tinham guardado, que estava em fundos soberanos, talvez eles tenham que agora, olha, quer saber, a gente vai precisar para sustentar a nossa economia, o estado de cada um desses países e não financiar projeto de IA no exterior. E se isso acontece, qual é o efeito de cascata? Começa a secar o funding, eles cortam o financiamento, o funding que a OpenAI e a Anthropic que antes achava que tinha, agora não tem mais, vai refletir em compra de infra e data center e chips, e com todos os reflexos que tem no restante das empresas de tecnologia, o que pode desencadear uma reprecificação, uma correção, ou talvez até um crash nos mercados. Eu estou exercitando o raciocínio até as últimas consequências de como que a guerra, a disparada de petróleo, o impacto no Golfo Pérsico, e como isso vai impactar também o mercado americano em última instância. Então, tá tudo conectado, né? Ontem vi um gráfico correlacionando a alta do petróleo com recessões que vieram em seguida, desde a década de 70. Essa correlação realmente existe? Sim, existe, e eu fiz um vídeo sobre isso. Com o momento atual se assemelha muito à primeira guerra do Golfo lá, quando o Iraque invadiu o Kuwait em 90, meados de 90. Vou colocar o link aqui em cima, assistam sobre isso. A IA pode resolver o problema do cálculo econômico de Mises e Hayek? Não, não pode. O problema, essencialmente, do cálculo econômico não é apenas um problema de computação, de cálculo, de capacidade de cálculo. É um problema também de conhecimento disperso e conhecimento que ainda não foi criado. Porque a economia é um sistema complexo e depende das escolhas dos bilhões de indivíduos que acontecem a cada milissegundo mundo afora e que vão decidindo, escolhendo, reagindo às consequências das suas decisões, criando novo conhecimento, tomando novas decisões e assim por diante. E novo conhecimento é criado a cada instante. E isso nenhuma IA vai conseguir resolver. Você acha que essa alta do petróleo pode desencadear um crash similar a 2008? Sim, infelizmente diria que sim, que a alta do petróleo pode desencadear um crash similar a 2008. Na sua visão, Petrobras Brasil está em uma situação similar a 2014, 2016? Não. O nível de ingerência e de falta de governança que havia então é incomparável ao que temos agora.
houve uma proteção adicional, camadas de governança, limitação até da interferência do governo na Petrobras, tudo isso foi introduzido e melhorou bastante. Não blinda completamente a interferência política, mas melhorou bastante. Ainda assim, como sempre, a Petrobras, ela sofre ingerência do governo. E neste momento não é diferente, especialmente num momento de disparada de petróleo e derivados em que a Petrobras está novamente com uma forte defasagem no preço doméstico em relação ao preço internacional. Eu tinha dito isso, que ela ia ter que subir o combustível, era questão de tempo, dito e feito, aumentou diesel. Só que o que eu disse logo depois é que se a guerra continuasse e diesel seguisse disparando, a defasagem voltaria a aumentar, e é exatamente o que aconteceu. Não precisa ser nenhum gênio para fazer essa previsão. Então aqui aumentou o preço do diesel, ali na semana passada. Como o preço seguiu aumentando, o internacional, a defasagem aqui em cima, ó, voltou a subir. Então aqui temos a defasagem do óleo diesel, especialmente o diesel que está mais defasado. É complicado e essa semana foi uma semana de muito ruído também, né, de Petrobras dizendo que ia cortar 20% o fornecimento de derivados no Brasil, assim. Aí a ameaça de greve dos caminhoneiros, que depois voltaram atrás. O governo brasileiro, Lula, está contra a parede. Eu estou olhando para cima aqui porque eu quero colocar para vocês aqui. Os dados do Polymarket, aqui não é nenhuma pesquisa de intenção de voto. Aqui são os dados nos mercados preditivos, casas de apostas, de eventos futuros. Polymarket, Flávio Bolsonaro não para de subir e Luiz Inácio Lula da Silva não para de cair. Agora em 43%, e o Flávio chegou a 39%, agora está 38,9%. Vale a pena acompanhar diariamente este gráfico aqui. E por que isso? Porque o cenário agora, para o governo Lula, está se transformando numa tempestade perfeita diante das eleições aqui, que são iminentes, né? É em outubro. Falta alguns meses, mas é agora. A popularidade dele só cai, reprovação só aumenta, mesmo naquele eleitorado mais cativo, é mesmo no Nordeste, é mesmo mais baixa renda, é mesmo beneficiários do Bolsa Família. Em todos, a reprovação está aumentando. Agora com a inflação, que vai subir, não é nem culpa dele agora, é a conjuntura internacional, vai subir, não tem o que fazer. E em meio a tudo isso, os gigantescos, absurdos, escândalos de corrupção, que estamos recém no começo também. A gente está puxando o fio, descobrindo cada vez mais coisa. E quanto mais coisa sai, pior fica para o governo Lula, porque começa a evidenciar a quantidade de figuras ligadas ao governo, aliadas do governo, do PT, em tantas frentes aí de corrupção, o INSS, agora o Master, enfim. Então, é por isso que está acontecendo isso. Interromper totalmente os ataques seria a melhor saída para os Estados Unidos? É difícil saber agora qual é a melhor saída para os Estados Unidos, ou para o mundo. Porque o cenário ele é tão imprevisível, a capacidade do Irã seguir causando danos aos países da região, seguir retaliando, agora como a gente viu, lançando mísseis, até esses mísseis balísticos mais longe ainda, e que vai impor um custo econômico para o mundo inteiro, olha, eu diria que sim. Arrisco dizer que seria melhor logo acabar essa guerra, mas claro que vai ter que negociar de alguma forma para garantir que o estoque de urânio enriquecido, que agora supostamente está perdido nas mãos de rebeldes, vejam só agora como a situação ficou ainda mais perigosa. Se antes os iranianos, o regime dos ayatollahs, estavam próximos de fazer uma bomba nuclear, eu discordo dessas análises, mas não vou entrar nesse debate agora, mas se antes era o caso, agora é mais preocupante porque nem se sabe onde está esse urânio enriquecido. Então os Estados Unidos teria que ir atrás disso, vai colocar tropas em terra, vai invadir o Irã? Como? Cara, quanto mais fica, mais complica a situação. Não sei dizer, realmente não sei dizer, e o que preocupa é que eu diria que eles também não sabem qual é a melhor saída nesse momento. Para quem está começando a investir em Bitcoin, ETF BitH11 é uma boa opção. Nesse momento podemos considerar o Orange BTC um beta do Bitcoin. Orange BTC, OBTC3, sem dúvida que deveria variar mais do que o Bitcoin, então ter uma volatilidade maior, até porque tem algo de alavancagem, é uma alavancagem muito conservadora, mas tem. E ETF é uma ótima forma, negociada em bolsa, muito fácil, que você abre mão de custódia.
Então você está delegando. O BTC3 é uma tesouraria de Bitcoin, que tem como objetivo aumentar a quantidade de Bitcoins por ação ao longo do tempo. Então, hoje, opções não faltam para o investidor brasileiro. A Marinha Americana é a maior do mundo. Qual a dificuldade em proteger um estreito? A dificuldade é que o tipo de ameaça que o Irã consegue realizar, ela é o que se chama de uma guerra assimétrica, porque com baixíssimo custo e com uma dificuldade de defesa, o Irã consegue atacar navios, infraestrutura, cidades ali próximas, especialmente no estreito, com mísseis, com drones, especialmente drones que são muito baratos. É um drone que custa, já vi estimativa até de 10 ou 20 mil dólares, mas que seja 50 mil dólares um drone desses, o Shahid, sendo que o míssil custa pelo menos 1 milhão ou mais, ou milhões de dólares. E com esse drone, que é mais difícil de defender contra ele, pode explodir um cargueiro de petróleo, então um petroleiro ou algum outro de gás, enfim. Imagina os danos que pode causar. Então, a mera ameaça de poder infligir esse dano contra os navios que transitam pelo estreito evidencia a dificuldade de garantir a passagem sem ameaças, garantir a passagem sem nenhum problema. Então, é por isso que até agora os Estados Unidos não conseguiram manter o estreito aberto. Não é que o Irã esteja lá com navios e bloqueando as pessoas de passar. Ele não precisa fazer isso. Basta lançar alguns drones, alguns mísseis contra os navios que estão transportando petróleo, derivados e outros produtos pelo estreito, que está feita a ameaça. Qual é a tripulação ou a empresa dona de navio que vai querer se arriscar? Não é apenas uma questão de seguro. Muitos falam no começo da guerra, não, são as seguradoras que estão renegociando contratos, as apólices e cancelando, e por isso não estão transitando, por isso os navios estão parados. Não é apenas isso. Quem é que em sã consciência vai querer se arriscar a tomar um míssil, um drone que explode o seu navio, pode explodir tudo? É muito complicado. E os Estados Unidos e meus aliados, até o momento, não conseguiram instalar no estreito nenhum aparato de defesa eficiente e confiável o suficiente para garantir a passagem tranquila de navios cargueiros, petroleiros e afins. Existe algum candidato, qualquer político hoje com visão anarcocapitalista ou libertário? Cara, no Brasil, quase nada. A maior parte, eu diria, a direita é mais conservadora, existem alguns liberais. Via de regra, o pessoal do Partido Novo costuma ser bem mais libertário. O Gilson Marques é um quem eu conheço pessoalmente, tenho muito apreço, quem eu diria que é bastante libertário. Eu acho que esse de político hoje, eu diria ele. Agora, candidato a governo, seja governador ou presidência da República, não tem. Vai ter a capa da The Economist com Cristo Redentor decolando de novo em 2027, independente do presidente eleito? Pois é, né? Diria que não, ainda é cedo para dizer isso, mas é preciso deixar claro que a nossa economia, a nossa bolsa, pode andar pra caramba e ser muito beneficiada pela conjuntura internacional. Inclusive nesse momento de guerra. Sim, mesmo que a guerra provoque uma recessão, assim, aí todo mundo acaba sendo impactado, o Brasil também, mas o Brasil tem se destacado, já estava se destacando no ano passado, no começo desse ano, assim como outros emergentes, assim como outras bolsas fora dos Estados Unidos, até pelo fluxo de capital saindo dos Estados Unidos, indo para fora das fronteiras americanas, com essa tendência de dólar mais fraco, e é uma política macroeconômica desejada pelo governo Trump, e quando isso acontece, o mundo acaba sendo beneficiado, as bolsas mundiais são beneficiadas, com o Brasil não é diferente, e isso resultou num fluxo estrangeiro também no começo desse ano, só que agora temos um agravante pro restante do mundo, e que é algo positivo para o Brasil, porque, nós não estamos na zona de guerra, nós somos produtores de petróleo, somos produtores de minério, commodities agrícolas, então temos muitos elementos que favorecem a nossa economia hoje, quando se olha a geopolítica, quando se olha o mapa mundi, então o Brasil pode ser muito beneficiado. A ponto de o Cristo Redentor decolar na capa do The Economist, aí eu diria que não, porque as circunstâncias internas, né, a conjuntura interna hoje é bem diferente lá de 2009, 2010. Né? Aquela capa foi junho de 2009. Pô, ali o Brasil estava
dando crédito a rodo, o nível de alavancagem da economia, de endividamento das empresas era muito menor, das famílias também. Hoje, ao contrário, o endividamento está elevado, o juro está espremendo as empresas, as famílias estão no máximo de endividamento da história. É mais difícil as circunstâncias iniciais hoje fazer a nossa economia bombar tanto quanto foi lá no passado. E o fiscal, muito pior. O que fazer com juros suíços a 0%? Pedir empréstimos a 1,5% e alavancar? Vivo na Suíça. Complicado, né? Porque a tendência é o franco suíço também se fortalecer, como tem se fortalecido, mas se você tem alguma forma de ter um rendimento acima de 1,5% ao ano, pô, vale se alavancar. E já considerando também a apreciação do franco suíço. Eu me alavancaria na física de forma conservadora, sabendo as minhas condições financeiras, meu fluxo de caixa, enfim. Mas eu me alavancaria na física na Suíça e compraria Bitcoin. Pensando no longo prazo, tá? Não é para fazer um trade de 6 meses. O governo atual está desesperado com as eleições de 2026 ou o governo tem um coelho na cartola? Quanto mais o tempo está passando, mais ele está ficando desesperado. E eu diria que também aumentam as chances do próprio Lula nem concorrer. Já falei sobre isso no passado, dada aí o ambiente nacional recente. O que tem de notícia boa pro governo Lula recente? Cara, da economia é ruim, da guerra piora, os escândalos de corrupção só pioram. Assim, não tem nada. Agora com a ameaça de greve dos caminhoneiros, que também não é culpa do governo, mas vai cair no colo dele. Não sei se tem coisa na cartola não. O Brasil não tem um plano claro para situações globais, como guerras, problemas internos, ou tem? Eu diria que não. E é uma das coisas que desanimam nos desanimam em relação ao nosso país, e é uma das razões pelas quais eu sempre digo que eu não tenho falsas expectativas com o Brasil, porque com tanta coisa acontecendo no mundo, pro bem e pro mal. Pro bem, inovação tecnológica, inteligência artificial, investimento em data centers, investimento em energia nuclear, enfim, tudo que a gente poderia estar fazendo pensando no futuro da economia, no nosso desenvolvimento econômico, para a redução da pobreza de verdade, para a educação melhorar, enfim, para melhorar o mercado de trabalho. Tanta coisa boa que a gente podia estar fazendo, focando os nossos esforços e atenções, e a gente perde tempo só com corrupção e populismo barato. Cara, é complicado. Por outro lado, aí na parte ruim do mundo, com uma guerra agora como nós temos, nós precisaríamos ter uma política de Estado de segurança energética, de estoques de combustíveis, de petróleo, de uma série de precauções e medidas que a gente precisaria já ter tomado ao longo do tempo para que a gente fosse menos exposto a esses problemas, né? Que agora é um desafio mundial e até acho que muitos países também talvez tenham subestimado o que está acontecendo, talvez com exceção do Japão, que há muito se preocupa. O Japão foi um que foi muito prejudicado no primeiro choque de petróleo lá de 73. Como a gente diz aqui no sul, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. É preciso se precaver e os japoneses estão bastante preparados. Os estoques estratégicos de petróleo são muito elevados para lidar com situações adversas. Algum dia teremos opções de compra, venda de OBTC3 na B3? Espero que sim. A empresa está trabalhando para que isso esteja logo disponível para o investidor brasileiro. Então, claro que é um objetivo. Trump sofreu chantagem para bombardear Irã por causa do caso Epstein? Pois é, né? Pouco se fala de Epstein agora. Deveriam voltar a abrir os arquivos do Epstein. Eu diria que as coisas estão relacionadas. Não tenho provas nenhuma, mas não tendo provas em contrário, as perguntas são válidas e precisam ser levantadas. Há alguma semelhança entre os casos Vorcaro e John Law? Não temos semelhanças entre John Law e Vorcaro. Para quem não sabe, John Law era o banqueiro escocês radicado na França, em Paris, que no início do século XVIII realizou uma das maiores manobras de impressão de dinheiro, concessão de crédito, monopólio de emissão de notas na França, criou talvez o primeiro banco central moderno, sem lastro em ouro,
acabou gerando das maiores bolhas financeiras da história da França, que é o famoso o esquema do Mississippi, ou a bolha do Mississippi, que, por sinal, é um dos documentários que a gente criou no Follow the Money, está ali na série Nas Fronteiras do Dinheiro. Recomendo que vocês assistam, está muito, muito bacana. E é uma trilogia das primeiras bolhas financeiras da história. Inclusive, nós estamos agora com uma promoção também para o Follow the Money. Se você não segue o dinheiro, siga o dinheiro. Código QR aqui na tela, link na descrição do vídeo, porque estamos disponibilizando também de forma temporária, são 3 meses se eu não estou enganado, o Passaporte Financeiro, que é um curso em parceria com a SETI, do Francisco Litvai, em que a gente dá aulas sobre imigração, estruturas offshore, como você escolher entre os diversos destinos para mudar sua residência fiscal ou mudar-se com a família. O Francisco é um cara sensacional, a gente fez uma conversa já aqui no canal sobre Paraguai, e agora no Passaporte Financeiro são aulas mais aprofundadas sobre o assunto, então aproveite também essa oportunidade, Passaporte Financeiro, exclusivamente no Follow the Money. Vou lançar a campanha Ulrich, Ministro da Fazenda. Topas? Não lance essa campanha. Percebeu que você tem um lado motivacional? Haha, você deveria fazer isso em todo o final de Ulrich Responde. Pois então, vamos terminar com um lado motivacional aqui. Sim, eu tenho percebido que as perguntas de cunho mais pessoal, familiar, elas são muito apreciadas aqui pelo público. O pessoal gosta de saber como eu penso, como eu lido com algumas questões que afligem a família brasileira, mas eu nunca tive nenhuma pretensão, objetivo de ser alguém que produz conteúdos motivacionais, não é a minha intenção aqui, mas claro que eu acho que eu posso ajudar em alguns temas. Então, eu agradeço as perguntas, podem seguir perguntando questões aí de coisa mais pessoal, como lidar com problemas, as notícias, essa loucura, o que fazer com patrimônio, etc, etc. E especialmente porque, até eu vi uma entrevista do Edward Norton, o ator americano, e falando justamente sobre isso, como o mundo atual é difícil, a gente não aprendeu a lidar ainda com as tecnologias de redes sociais, especialmente num mundo em que tanta coisa está acontecendo o tempo inteiro e a gente é bombardeado com desde as coisas mais bacanas e belas até guerras, genocídios, choque de petróleo, instantaneamente, a cada rolagem do telefone ali você vê, vai do céu ao inferno e do inferno de novo, cara, é uma loucura e nós não estamos preparados psicologicamente para lidar com tudo isso. Até porque a maior parte disso, 99%, está completamente fora do nosso controle. E não que a gente não deva se preocupar com o que está acontecendo no mundo, mas é preciso filtrar, é preciso ter um distanciamento saudável do que acontece fora da sua casa, do seu prédio, do seu bairro, da sua cidade, porque quanto mais você aumenta a distância dos eventos que estão ocorrendo, menos eles serão impactantes para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para o seu trabalho. Então, busque se atualizar, mas de forma muito, eu diria, estratégica e saudável, para que você não seja completamente consumido por essas notícias e eventos mundiais e que, no fim das contas, não tem tanto impacto direto em você. Alguns acabam tendo, a gente está falando aqui de choque de petróleo, claro, mas outros não têm. Algo que aconteceu lá na África do Sul, uma chacina, não sei o que. O que você pode fazer com relação a isso? Nada. Então, filtre bastante, porque é mais importante você gastar o seu tempo com a sua família, lidando com os problemas seus, da sua esposa, dos seus filhos, como você pode melhorar como ser humano, como você pode cuidar mais da sua saúde, como você pode melhorar no seu negócio, na sua empresa, na sua profissão. E se não, cara, é difícil. E eu renovo a recomendação que eu dei já no outro vídeo. Desliguem redes sociais, especialmente nesses momentos. Nos absorve demais, assim, né? Consome a gente e pode gerar um desânimo grande. Então, não deixe que isso aconteça com você,
porque você precisa seguir de cabeça erguida, com bom humor, com bom ânimo para seguir trabalhando, seguir protegendo, preservando a sua família, criando os filhos e mantendo um convívio familiar harmonioso, prazeroso, com muito amor e carinho. E é isso que eu diria então. Espero que tenham lavado as louças, aqueles que estão aí na pia agora, terminando de lavar, estão com o telefone celular apoiado na janela ou de alguma outra forma apenas escutando. Eu sei que vocês fazem isso. Sempre converso com as pessoas que me encontram e é bacana de ver como está se tornando um hábito, já se tornou um hábito escutar o Responde. Espero que tenham gostado. Divulguem o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Obrigado e até o próximo.